Vamos conversar um pouquinho então a respeito da ansiedade. Existe a ansiedade comum, que não é considerada uma ansiedade patológica, mas também existem o que a gente chama de ansiedade generalizada. E eu vou tomar a liberdade de dizer que a maioria de nós apresenta esse quadro de ansiedade generalizada, podendo até mesmo parecer que somos pessoas extremamente calmas, tranquilas e equilibradas. A gente pode ter um transtorno de ansiedade generalizada. Eu já fui diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e durante muitos e muitos anos eu cuidei disso e hoje eu ainda cuido de uma maneira muito mais, como é que eu posso te dizer, controlada, né? Mas não é algo que eu possa realmente deixar de cuidar. E acredito que vou ter essa tarefa para o resto da minha vida, espero que seja bem longa, e que eu vou ter que estar sempre olhando, porque isso é um padrão realmente como se fosse... Eu vou comparar a um diabetes, a uma doença que tem um quadro crônico, né? E a ansiedade generalizada, ela chega a perturbar a visão que a pessoa tem a respeito de si mesmo e a respeito do que acontece no ambiente. Então, uma pessoa extremamente ansiosa ou com esse diagnóstico de ansiedade generalizada, ela tem uma percepção menos aguçada, ela às vezes é uma pessoa confusa. E a ansiedade generalizada costuma ser crônica, duradoura, mas existem alguns períodos que você não percebe os sintomas. Aparentemente você está ótima, você curou aquilo lá. Eu não conheço alguém que tenha curado definitivamente a ansiedade, a não ser por um processo de autoconhecimento. Eu já assisti pessoas que entram para uma religião, para uma filosofia, para um determinado fanatismo e ela fala que se curou. Mas quando você vai chegando perto, quando você vai olhando direitinho aquela pessoa, na verdade aquele sintoma está todo embaixo de um tapetão e ela não se dá conta que aquilo acontece com ela. Mas é como se fosse um tapete e aquela sujeira toda tá lá embaixo, então não tem como o tapete tá lisinho, né? E aquilo, às vezes a pessoa tropeça e pensa que é uma outra coisa e vive vários sintomas diferentes que às vezes até o médico não consegue diagnosticar, porque a pessoa ela entrou numa fascinação, ela entrou... Muitas pessoas quando entram quando fazem essas mudanças de religião, essas religiões muito intensas, etc. e tal, muitas vezes a pessoa ela é uma buscadora e ela acredita que aquilo vai solucionar esse transtorno de ansiedade. Geralmente, o estado de ansiedade leva a pessoa a um estado de sofrimento e ela é diferente de uma ansiedade comum. A ansiedade generalizada é uma ansiedade severa, onde a pessoa sofre de uma expectativa, de uma apreensão excessiva.
ela está sempre numa expectativa do que pode acontecer com ela, com alguma coisa fora, e assim ela está sempre apreensiva. Algumas pessoas apresentam medos, preocupações específicas, tem medos de fracassar, preocupação com a finança, com a saúde. A pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela está sempre num estado de sofrimento. Dificilmente ela experimenta aquela paz, aquela calmaria profunda, sabe? A pessoa tem um estado de sofrimento. Sabe quando tem um ar-condicionado ligado e fica aquele barulhinho assim, zzz, e é tanto tempo que aquele barulhinho fica que você deixa de perceber o barulhinho. Então, muitas pessoas ansiosas acabam se acostumando com aquele estado de sofrimento, elas vão suportando cada vez mais aquele estado de ansiedade e, no nosso caso, desemboca na comida e esse transtorno se transforma em episódios de compulsão, se transforma em episódios de muito medo, de pânico, certo? Então, a pessoa que sofre de ansiedade, ela muitas vezes pode não ser capaz de chegar a uma determinada solução de alguma situação, ou então de tomar uma decisão, ou de atuar de uma forma decidida e viver com tranquilidade. Ao contrário, ela foca pensamentos sempre ligados a dificuldades reais e imaginárias. É aí que a gente precisa também separar. Não importa se nós temos um quadro de ansiedade severa, um quadro de ansiedade importante, mesmo porque no começo desse treinamento a gente procurou conversar com cada uma de vocês e identificar aquelas pessoas que tinham esse estado constante de sofrimento para fazer um tratamento com as rodinhas da bicicleta. Lembra que nós conversamos bastante sobre isso? Porque realmente a ansiedade é um pano de fundo, é o barulhinho do ar-condicionado, é aquela coisa que está incomodando, mas como você não consegue lidar com ela, você acaba se acostumando e suportando aquela dor. Então, quando você começa a perceber que você tem um quadro de ansiedade que se repete bastante vezes, que tem dias que você se percebe altamente ansioso o dia inteiro, ou então tem outros dias que você está mais tranquila, mas mesmo assim tem um ou outro episódio de ansiedade, de agitação, o importante é você fazer a primeira pergunta assim: ansiedade, gente, é um medo disfarçado. A ansiedade, vou repetir, é um medo disfarçado, tá? Então, você vai focar esse medo que você está sentindo. Por isso que eu dei a aula do medo, pedi para vocês repetirem um monte de vezes, pegar situações em que vocês se sentem ansiosas e voltar lá no exercício do medo e trabalhar aquela situação especificamente, com aquele exercício que eu dei. E aí você vai avaliando se esse medo é real ou se esse medo é imaginário. Por quê? Porque a ansiedade, ela gera uma preocupação desproporcional. O preocupado crônico, ele se mantém sempre num estado de alerta. E quando você está num estado de alerta, você está preparado para quê? Para fugir. Mas, normalmente, não há nada real que mereça aquele comportamento de fuga. Muitas vezes você está preocupado com algo
do futuro, lá que está lá longe, que você não tem acesso aqui e agora. Então, mesmo assim, o seu corpo ele fica preparado para essa fuga. E quando isso acontece, ele produz cortisol, ele desequilibra o corpo e isso vai se acumulando, acumulando, acumulando até que vira um determinado sintoma. A pessoa fica com algum tipo de doença que ela vai ter que lidar. Então, a preocupação, a ansiedade, ela prepara o corpo para a ação. E muitas vezes a pessoa se sente trêmula, se sente tensa, tem dores musculares, principalmente no pescoço, nas costas, nos ombros. A pessoa sente muita dor. A ansiedade é uma espécie de inquietude. Esse eu acho que é o tema mais pertinho, mais adequado do que a gente pode chamar de ansiedade, né? E essa inquietude, ela vai acontecendo na sua vida, de tal forma que você fica com a sensação de que você está sempre cansado. Você acorda cansado. E ao mesmo tempo, às vezes a pessoa, quando está numa crise mesmo de ansiedade, ela tem dificuldade de respirar, tem falta de ar, tem a sensação de que não vai conseguir engolir, que está se afogando, tem rajadas de frio e de calor, certo? A pressão pode subir, pode aparecer náuseas, gastrite, diarreia. Tudo isso são sintomas de ansiedade. E não é privilégio dos gordinhos, não. Isso é comum até em pessoa magra, certo? E aí ela vai canalizar esse sintoma para alguma outra coisa, às vezes até para uma anorexia, a pessoa não come de jeito nenhum, certo? Outros problemas que podem surgir em decorrência da ansiedade, os mais comuns são a depressão, o ataque de pânico, o uso de drogas, de álcool. Então vocês podem me perguntar assim: a ansiedade é a mesma coisa que a preocupação? Olha, muitas vezes a gente define a preocupação como o ato de ocupar-se de coisas antes que elas aconteçam, mas pode ser muito mais do que isso. Por exemplo, preocupar-se, veja, é fazer previsões negativas que nem sempre são tão prováveis assim. Quem de nós já não viveu uma experiência assim, né? O filho sai de casa para fazer um piquenique, para ir para balada com uma amiga, vai fazer alguma coisa, de repente aparece na sua mente uma cena terrível de algo que poderia estar acontecendo com ele. Muito pouco provável, mas é uma espécie de uma previsão. Isso é um sintoma de ansiedade. E às vezes não chega tanto, chega só a preocupação. Por exemplo, a preocupação que a pessoa tem com uma viagem, ela começa a fazer previsões de que alguma coisa vai acontecer de errado no hotel. Ela vai achar que o carro vai furar o pneu, que pode acontecer um acidente. Veja que isso tudo pode até ter uma base verdadeira, porque nada dessas coisas é impossível de acontecer. Mas muitas vezes, quando a pessoa tem um quadro mais severo de ansiedade, ela pensa na possibilidade de não viajar. Ela pensa na possibilidade de abrir mão daquela aventura, daquela experiência, porque a preocupação, o medo é tão grande
que coloca ela nesse estado de alerta, desesperadora, e ela desiste da viagem. Veja, há dois aspectos super interessantes com a preocupação. O primeiro é você considerar que coisas ruins vão acontecer. Então você fica imaginando o que ruim pode acontecer. Isso pode acontecer isso, aquilo, aquele outro. Por exemplo, eu vou viajar. O que pode acontecer? Pode acontecer isso, o avião pode cair, eu posso... E você... Isso é um aspecto da preocupação. O segundo aspecto da preocupação é você acreditar que você não vai ter condições para enfrentar essas coisas horríveis que você imaginou. Entendeu? Então, a ansiedade patológica é imaginar, por exemplo, que você não vai conseguir falar com aquela pessoa porque ela não vai lhe dar a mínima atenção e será tão horrível essa pessoa não falar com você que você não suporta essa ideia e você nem vai falar com ela. Certo? Então, dois aspectos interessantes. O primeiro é você criar as coisas ruins que podem acontecer. E o segundo é você acreditar que você não vai ter condição para enfrentar essas coisas horríveis que você imaginou. Então veja, nós estamos voltando na aula do medo, vocês se lembram? Eu só estou usando com outras palavras e botando a ansiedade no meio disso. Veja que interessante, né? Eu fiz uma pergunta, se você souber que você é capaz de lidar com qualquer coisa que aconteça na sua vida, do que você teria medo? Responde para mim. Vou repetir de novo. Se você soubesse que você é capaz de lidar com qualquer coisa que surgisse na sua vida, do que você teria medo? De nada. Então, é importante você incorporar essa pergunta, percebe? E quando você diz que está sentindo ansiedade no final da tarde, eu penso que seja uma outra coisa e eu vou chegar lá, certo? O transtorno de ansiedade, que é mais severo, que é mais importante e que eu acredito que muitas de nós possuímos, você precisa ter 3 dos 5 sintomas que eu vou dizer agora. O primeiro sintoma é a inquietude. É uma sensação eterna de ter algo para fazer e não saber o que. É um desassossego, compreende? Então, esse é um sintoma. Você é uma pessoa que tem essa sensação de que tem alguma coisa ainda que você precisa fazer e às vezes é um monte, você não sabe por onde começar, ou então você acha que ainda tem que fazer, mas você não sabe muito bem o que é. Esse é um sintoma. O segundo sintoma, fatigar-se facilmente. Você começa algum tipo de trabalho e já está cansada. É um sintoma de transtorno de ansiedade generalizada. Chama-se TAG. O quarto sintoma é a irritabilidade. Alguém fala alguma coisa e mesmo que seja só levemente desagradável, você já reage impulsivamente de forma muito mais agressiva do que necessário. Inquietude, fatigar-se fatalmente, dificuldade de concentração e o quarto é irritabilidade. Então a pessoa, ela se percebe querendo morder pé de mesa, certo? A quinta, são seis sintomas.
E a tensão muscular. A pessoa tem uma tensão nas costas, nos ombros, no pescoço, nas pernas. É muito, muito, muito complicado. E o sexto sintoma são as perturbações do sono. Ou a pessoa dorme demais ou dorme de menos, e também a pessoa acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir rapidamente. Eu vou contar para vocês a ansiedade que eu senti, a sensação era de que o meu peito ele estava hiperventilado. Era como se tivesse uma bexiga cheia, 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 cheia e o meu peito estava hiperventilado. Eu percebia que eu estava extremamente ansiosa, né? Uma fadiga, mas não que eu tivesse cansada, mas aquele peito parece que estava aberto de um tanto que eu não conseguia, eu tinha esquecido de como é que eu podia abaixar esse peito, entendeu? E eu durante muito tempo precisei de medicação para me ajudar a trazer o meu corpo físico no lugar. Quando eu comecei a ir para uma boa médica e a fazer tudo direitinho, gente, eu comecei a sentir um conforto, porque parece que o meu corpo ele começou a se lembrar como é que era ficar com o peito no lugar de novo. Então, dos 6 sintomas que eu falei, se você tiver 3 deles, você é uma candidata a ir procurar um bom médico psiquiatra e você vai falar, doutor, eu tenho uma coisa chamada TAG. O senhor sabe o que é? Ele vai dar risada de você. Mas você vai falar, eu estou fazendo um curso e eu tenho uma terapeuta e ela pediu para eu vir aqui porque eu tenho uma coisa chamada transtorno de ansiedade generalizada e eu não preciso continuar sofrendo. Eu posso sim controlar. Combinado? Uma coisa é você ter uma preocupação que te ajuda a enfrentar e a resolver um problema. A preocupação que paralisa, ela não só não resolve o problema, como o aumenta. Por exemplo, às vezes a pessoa ela tem uma preocupação normal com a saúde. Então ela se agasalha antes de sair de casa, se lá fora está uma ventania, se lá fora está um frio. Mas se essa pessoa ela tem uma preocupação patológica com a saúde, ela vai deixar de sair de casa, certo? Uma preocupação normal, por exemplo, a pessoa vai apresentar um projeto no trabalho, então ela faz ela ficar caprichando, faz ela se dedicar para que ela tenha uma boa apresentação. A preocupação patológica vai fazer essa pessoa ficar gaguejando, suando, ela vai fazer uma péssima apresentação, ninguém vai gostar da ideia dela, porque foi extremamente mal apresentada. Então percebe a diferença? E por que isso acontece? Devido a uma característica interessante desse quadro chamado intolerância à incerteza, ou seja, a pessoa ela não admite esperar por algo, ela não admite que nem tudo depende dela, ela não admite não ter certeza de tudo. Compreende isso? Então, o intolerante às incertezas se torna o quê? Se torna um vigilante. É por isso que eu nunca consegui ouvir alguém que... Ai, não posso falar isso. Pode ser segredo entre nós, vocês não vão me botar na cadeia? Se você tem essa preocupação de engordar e é uma preocupação normal,
você vai se cuidar de fazer a metodologia para sempre, sempre mastigando, sempre se curtindo, se amando, é isso daí. Se é uma coisa que dói em você, aí você tá ansiosa, você tá alerta demais, entendeu? Então, a pessoa que é intolerante às incertezas, ela se torna o quê? Vigilante. E eu vou falar o que eu posso ir para cadeia. Eu nunca vi uma pessoa que fez o vigilante do peso e emagreceu 40 quilos e permaneceu magro. Vocês já viram? A não ser as pessoas que se tornam lá os professores, essa coisa assim, que vai continuar eternamente vigilante. Mas você percebe que o próprio termo vigilante é uma coisa que... né? Então a pessoa fica sempre alerta, preocupada de que alguma coisa ruim pode acontecer. O intolerante, existe também aquela pessoa que é tão intolerante, que ela não se permite a excitação emocional. Então, por exemplo, ela começa a descobrir uma característica nela, que ela vai ter que ter humildade, vai abaixar a cabeça, vai ter que ter humildade de reconhecer. E ela fica tão excitada, ela fica com tanto medo que ela não suporta passar por essas emoções mais fortes e ela evita essas emoções e ela foge. E ela cai fora de toda situação que possa mexer um pouco mais consigo mesmo. Não tolera passar por emoções mais fortes e foge de uma maneira ou de outra, certo? E quando a gente é uma pessoa intolerante às incertezas, a gente fica sempre nesse binômio, né? Ou a gente fica completamente alerta, olhando para aquilo, olhando para aquilo, olhando para aquilo e apavorado com aquilo, ou a gente vira as costas e foge de medo, e foge de medo, e foge da situação, como se estivesse fugindo de alguma coisa extremamente perigosa, e a pessoa está fugindo de si mesmo, né? Então, veja, o interessante é que ficar vigilante, ficar olhando para aquilo, vai diminuir a sua incerteza. Mas, se você evita a excitação emocional, se você foge, a incerteza aumenta muito mais. Compreendeu a diferença? Eu vou repetir de novo. Então, se você ficar vigilante, a incerteza que você sente diminui, mas aumenta a excitação emocional. E aí você evita a excitação emocional e aumenta a incerteza. Então, é uma moeda de dois lados que nenhuma das duas são legais. Ou seja, nem você ficar vigilante, focado aqui, e nem evitar, e nem fugir. Fica focada nas coisas tristes, nas dificuldades que aconteceram na vida dela, ou ela já fugiu, agora ela não está fugindo mais, mas já fugiu inclusive para o álcool e para as drogas, né? E isso tudo é uma tentativa de escapar desse sofrimento, desse pano de fundo que é a ansiedade. Então, quais são as crenças que a gente tem, que a gente aprende desde pequenininho para que a gente se torne uma pessoa ansiosa, né? A primeira crença é sobre as pessoas despreocupadas serem cabeças de vento, ou seja, para ser digno e respeitável, tem que ser uma pessoa que se preocupa, e quanto mais se preocupar, mais digna ela será. Essa é uma crença que você pode jogar no lixo. Porque esse tipo de crença faz as preocupações grudarem em você. Outra crença,
sobre ser bom preocupar-se, porque quanto mais a gente se preocupa, mais a gente evita que algo ruim aconteça. Quanto mais eu me preocupar com a prova que eu vou fazer, melhor eu vou na prova. Olha que bobagem. Quanto mais eu me preocupar com a saúde do meu filho, mais eu estou garantindo que ele não vai ficar doente nunca. Outra bobagem. Sabemos que é pura bobagem, pois quanto mais você se preocupa com a prova, mais ansiosa e tensa você fica e mais difícil de responder a tal prova. E quanto mais você se preocupa com a saúde do seu filho, mais você está debilitando a sua própria saúde. Outra crença sobre a preocupação, aliviar a culpa. Do tipo assim, eu não sou o responsável pelo casamento ter dado errado, porque eu me preocupava com o casamento. E a gente sabe que não é bem assim. Não é só porque você não se preocupou com uma coisa, é que você fez o que era realmente o melhor para a coisa. Compreende? Outra crença onde a preocupação pode te distrair das preocupações maiores. Por exemplo, quando você está loucamente preocupado com as vítimas do avião da TAM, você não precisa se preocupar com aquele trabalho que já está com prazo estourado para entregar, né? Outra crença de que quanto mais você se preocupar com uma coisa, mais facilmente você vai encontrar a solução dessa coisa. Isso é falso. Quanto mais eu passar as noites em claro, procurando uma saída para o meu problema, mais perto eu estarei da solução. Outra bobagem. O Einstein descobriu a teoria da relatividade, segundo consta, né, num estado de meditação, numa rede, tranquilo. Sabe aquela hora que você vai tomar banho, que você está completamente desligado, de repente vê uns insights, fala, ah, tá, vou fazer assim. E aí aquilo vem, né? Outra bobagem, já falei, né? Quanto mais noites em claro você passar, mais você fica fraco para resolver qualquer coisa que seja. Então, a gente conversou sobre os quadros de ansiedade que são considerados importantes, que são necessários cuidados, muitas vezes medicamentoso. E não é que a ansiedade vai sumir de tudo. Para que realmente você possa se beneficiar com a medicação que você possa estar tomando, você vai precisar treinar aquilo que eu vou falar agora. Se você sente ansiedade somente no final do dia, possivelmente seja porque o seu arquivo está cheio. E antes de você esvaziar esse arquivo, você já começa a pensar o que você vai fazer amanhã. Ou então, quando chega no final da tarde, que você pode relaxar, que você pode fazer nada, que você pode assistir um filme divertido, que você pode ler uma piada, que você pode fazer pintar um quadro, fazer alguma coisa que te dê prazer, tomar um banho delicioso, ficar bem cheirosa, botar uma camisola linda e deitar. O que está acontecendo? Ou o seu corpo, ele está tão
no condicionamento do trabalho, que quando chega na hora de parar, é como se você tivesse esquecido como é que faz isso. Essa é uma possibilidade. Lembra que eu falei, né, que o meu peito ficava tão expandido, e eu esquecia, literalmente, eu não sabia fazer meu peito voltar no lugar. Não, sabia, o meu sistema simpático tinha perdido, o meu nervo vago tinha perdido completamente esse caminho dentro de mim. Eu fui precisar de medicação para poder voltar no lugar. Então, qual é a dica que eu vou te dar? Então, veja, você está trabalhando, pode acontecer de você ter umas horas de folga e não saber o que fazer com elas, ou então, quando chega no final da tarde, você se deu conta de que você não fez tudo o que você precisaria fazer, e aí amontoa com aquilo que você tem que fazer amanhã. Então, você precisa se observar. A hora que você percebe que vem aquela ansiedade, respira e a primeira coisa que você vai fazer é assim: eu estou aqui e agora, eu estou aqui e agora, eu estou aqui e agora. Deixa eu ver se eu estou mesmo. E aí você olha ali tem um sofá, a porta tá fechada, aqui tem uma água, aqui tem a minha plantinha, eu tô aqui falando com as meninas, lá tem um outro quadro, tô aqui sentada, tô na minha casa, eu estou aqui e agora. E eu vou contar para vocês, hoje de manhã que eu fiz esse exercício, o meu filho me telefonou do posto de gasolina dizendo: mãe, traga seu carro para lavar. Não. Hoje eu tomo outros suplementos. Eu tomo, por exemplo, a melatonina, que é uma medicação que ajuda a dormir. Eu tomo DHA, um remédio assim, que é do hormônio do crescimento. Eu tomo outras coisas que agem muito bem. Mas durante muito tempo precisei. E hoje o Matheus me ligou: mãe, traga seu carro para lavar, que eu tô aqui no posto te esperando e eu já te levo para sua casa e aí nós vamos tomar café. E eu falei: tá bom. Peguei aqui, já estava aqui no escritório, devia ser isso umas 8h30. Quando eu estava na metade do caminho, gente, eu me percebi extremamente ansiosa, porque veio assim uma preocupação: será que vai dar tempo de eu fazer tudo que eu me planejei agora de manhã? Na mesma hora eu respirei grande, porque eu já sou muito treinada, e eu disse: agora eu estou aqui e agora. E tinha uma fila enorme de carros, porque aqui em Avaré está acontecendo uma coisa aqui nesse trevo que eu moro aqui, e gente, faz uma fila desde Mapa até lá na cidade, né? Que eu moro meio afastado da cidade. E só o fato de ficar na fila, né? Eu tava acreditando que eu ia tão rapidinho, que eu ia voltar tão rapidinho, que me veio aquilo. Na mesma hora eu falei: Rita, eu estou dentro do carro e agora eu vou respirar, porque eu tenho todo o tempo para respirar conscientemente. E aí comecei a respirar, os carros foram fluindo. Então, existem mecanismos que a gente herda, e mesmo a gente se trabalhando, aquilo vem. Qual é a diferença? A diferença é que a gente tem a ferramenta para usar. Essa a diferença. Vocês sabem que eu trabalho com seres de luz, né? Com mestres ascensionados e com seres de luz. E eles me dizem assim: o planeta está caótico e vai ficar ainda mais, muito mais. E tudo o que você precisa fazer é mirar na direção do seu coração, realizar o que ele pede e usar as ferramentas que você tem.
Então, é por causa dessa vibração planetária que o mundo está caótico, gente. Está bombado, está destruído completamente, né? E isso não é que chega a penetrar em você e você incorporar aquilo, mas a gente sabe, a gente lida, a gente sente no entorno como é que tá, né? E a diferença principal é que a gente tem a ferramenta. Então vocês podem fazer cada vez que você sentir um fiozinho de inquietude, um fiozinho de ansiedade. Você diz, tá, eu tô aqui e agora? O que que dá para fazer aqui e agora? Eu agora, aqui e agora, tô fazendo isso aqui com vocês. Todo o resto, tudo que tá lá fora não me interessa. Porque eu não tenho poder sobre o que tá lá fora, não tenho acesso, pode estar caindo uma bomba atômica em algum lugar. Não é verdade? É grave, mas eu não tenho poder para cuidar disso. E a hora que eu estava no carro, indo levar o carro para lavar, onde eu tô? Gente, eu tô numa fila de carro grande e eu não tenho controle que hora que eu vou conseguir sair daqui, então eu vou respirar. E eu tô aqui agora. O mundo não vai acabar. Não sei. Mas eu tô aqui agora e eu vou respirar, e eu vou respirar, e eu vou respirar. E uma das coisas que eu precisei fazer, além da medicação, uma coisa séria que eu precisei fazer na minha vida foi realmente isso que você está fazendo. Porque eu botava São Paulo dentro de Avaré, eu queria fazer, como eu tenho muita saúde, eu sou muito ativa, eu queria fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Para vocês terem uma ideia, quando eu ia para Botucatu, eu saía às 6 horas da manhã daqui de Avaré, chegava às 7 horas lá e atendia até às 10 horas da noite, muitas vezes sem almoço, e eu vinha depois, chegava aqui em casa, meia-noite, a hora que eu estava jantando, e o que é isso? Percebe? E aquilo para mim era uma crença de que eu era muito trabalhadeira, que isso, que aquilo, que aquele outro. Não, eu tive que parar e ir tirando as coisas da minha vida. Antes eu era rotariana, agora eu não sou mais rotariana. Eu adoraria ver os meus netos toda semana, mas eu só vejo na quarta-feira. Vai tirando, vai deixando aquilo que é essencial. E aí eu termino esse trabalho aqui e vou tomar meu banho, daquele que eu falo pra vocês que eu gosto, que eu fico cheirosinha, botar uma camisola bem gostosa e vou pra cama. E lá eu medito e faço o meu detox. Que o detox, ele vai ajudando a baixar a ansiedade, porque você rebobina. E a outra coisa é a respiração do canudinho, gente. Vocês se lembram da respiração do canudinho? A respiração do canudinho é como se você estivesse respirando com um canudinho na boca. O que vai acontecer? Esse canudinho, o ar não vai entrar tão depressa e não vai sair tão depressa. Então, quando você percebe que você está confusa, que você está ansiosa, você imagina esse canudinho e faça 10 vezes no máximo, 5 vezes está ótimo, essa respiração do canudinho, mas de preferência sentada no vaso sanitário, para que você fique com o períneo aberto, com o assoalho pélvico bem relaxado, como se você fosse fazer cocô, tá bom? Ó. E veja se vocês percebem, eu vou tirar aqui para vocês verem a minha barriga. Quando a gente faz a respiração do canudinho, é a barriga que estufa, não é o peito, ó.
Então, eu tô sentada com a perna aberta, né? Tô sentada com a perna aberta e a barriga que sobe, quer ver, ó? Vamos fazer comigo assim, ó. Prendeu? Tá bom? Então, receba todo o nosso amor, todo o nosso carinho. E todas vocês recebam todo o meu amor, todo o meu carinho e toda a minha gratidão. Namastê. Tchau, gente!